Você tem um certo desenvolvimento. Ó, sou da área de letras, entendeu? Tá. Eu estudo literatura, fui estudar literatura na faculdade e tal. E você tem um certo desenvolvimento cultural, intelectual, etc. Vai passando os séculos, assim, né? Você vai estudando aqueles movimentos, coisa chata, né, da escola. Ah, estudar realismo, romantismo, não sei mais o quê. Só que eles são mais ou menos, vamos dizer assim, tem uma certa ordem. Chega o século XX, você lembra a bizarrice que vira? É surrealismo, É, impressionismo, arte abstrata. aparece muita coisa, né? Muita coisa bizarra, assim, tipo, Fracionado. por exemplo, sua geladeira começa a aparecer, ela cai na prova, né, do vestibular, que essa sua geladeira aí toda pichada, entendeu? Vão lá e falam assim, tá vendo? Isso é expressionismo abstrato, entendeu? O mundo fica parecendo seu cenário, É. por sinal. Você entra no museu, fica aparecendo esse cenário. E eu falo, por que que isso aconteceu? Sempre foi uma questão pra mim, assim, sabe? Eu falo assim, "Meu, algum dia, sabe, eu vou estudar bastante na faculdade, etc, entender o que que aconteceu. Por que que esses movimentos foram mais rápidos e muito mais fragmentados do que era antes, né? Sim. E mudar, assim, você pega um livro romântico, um realista, eles podem ter muitas coisas completamente diferentes. Mas você fala assim, tudo bem, é um livro de É, literatura. Agora você chega no século XX, você vai pegar alguns livros e você fala, cara, não tô nem entendendo. verdade. Até a estrutura é diferente, até a proposta é diferente. Você não sabe se você tá lendo o livro pra frente, É. sabe? Uma bizarrice dessas. Quando eu fui estudar literatura, eu sempre tive essa coisa assim, tipo, será que eu vou estudar os clássicos lá pra trás, lá pra frente? E eu fui tendendo a perceber que o século XX tinha um problema. Ou seja, você tem uma ruptura do século XX com, sei lá, 20 séculos antes, até mais, que você nunca tinha tido antes. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Eu lembro que em 2014, olha o ano, 2014, eu fiz uma viagem pra Inglaterra em novembro. Eu cheguei lá, tava todo mundo com um popzinho. Um pop é a papoula, né? Uma papoula, eles usavam de plástico, né? Ah, Não sei uma tá. papoula de verdade, uma papoula aqui na lapela. Eu falei, por que que esse povo tá com essa porcaria dessa Qual é papoula? esse símbolo, né? É. E aí, a resposta óbvia foi falar assim, olha, é porque a gente tá comemorando um ano, comemorando, né, com É. muitas aspas aqui, né, um ano da Primeira Guerra Mundial, da eclosão da Primeira Guerra Mundial. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça e falei assim, cara, mas que engraçado, porque assim, a gente não sabe nada no Brasil sobre a Primeira É. Guerra. É por causa Nada. é por causa do ópio? A Não, por papoula? causa dos campos de papoula, onde foram os maiores morticínios no final. Nossa. Então, assim, a papoula, Virou um ela. símbolo. Mas ela já é um símbolo por si, porque ela sempre foi entendida na história como um símbolo de memória. É? Então, assim, exatamente nos campos das papoulas, na Bélgica, né? Na França e na Bélgica, foi onde ocorreram boa parte das piores batalhas. E aí, hoje, eles usam muito a papoula pra. Aqui, a capa do livro, ó, cheio de É. papoula. Não esqueça, né? Não esqueça do que uma guerra é capaz de fazer. Ela destrói completamente o mundo. E eu falei assim, pô, legal, né? A gente sabe pouco. E eu comecei a pensar, o que eu sei sobre a Primeira Guerra? E eu falava assim, olha, tem um livro que eu gosto, que eu estudei na faculdade, que ele fala da Primeira Guerra Mundial, tipo, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Daqui a pouco, sei lá, A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Sei lá, eu comecei a reparar que eu falei assim, cara, mas que coisa curiosa. Se eu quero entender as mudanças do mundo, todas elas estão em algum momento. Você quer estudar surrealismo? Surrealismo foi um movimento que ele pegou muito forte na Primeira Guerra. Ah, é? Dadaísmo foi criado no meio da Primeira Guerra Mundial, assim, sabe? Como uma resposta à loucura que virou o mundo, né? Que eles vão lá falar, Dada, né? A lalação do neném. Quer dizer, o mundo ficou louco. O mundo ficou louco. E isso vai ter reflexos em tudo quanto é área. Então, por exemplo, eu dou um exemplo muito simples aqui para as pessoas entenderem. Antes de 1914, no século XX, a coisa mais comum é você ter um filósofo religioso. O filósofo, ele é um cristão, o filósofo, ele é um pensador meio teológico, ligado a alguma linha religiosa. Tem as suas exceções, óbvio, mas assim, a coisa que é mais comum é ter um filósofo cristão. 1918, 4 anos depois pra frente, parece que já virou uma moda, assim, todo filósofo é ateu, é Freud, sabe, cientificismo, positivismo, não sei mais o que. Eu falei, cara, mas o mundo, ele, assim, ele mudou de uma maneira muito radical em 4 anos. E é uma outra coisa que também me chama bastante atenção. E essa é interessante pra gente pensar no mundo de hoje.
Hoje o mundo tem democracia, então todo mundo fala, democracia, democracia, se você, assim, sabe, alguém tá falando de democracia, você vira de costas, pronto, você já é preso, entendeu? Tá. Democracia, ela é a grande mestra do mundo de hoje. Significa, e os reis, né? Antes de ter democracia, tinha reis. Tinha reis, princesas, aquela discussão sobre, mas será que a princesa é bonita, né? Com quem que ela vai casar agora? Agora a princesa da Bélgica vai casar com o cara da Suécia, sabe? Aí você fala, meu, quando a gente parou de ter rei e começou a ter democracia? Será que foi um movimento do povo, cada país de um jeito, sabe? Uma coisa meio paulatina, sabe? Sei lá, em uns 50, 100 anos, aí você foi abrindo, né? Aí você fala, não, peraí, não. Isso aí foi tudo, questão de meses. Ah, é? Meses. Porque quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, só para dar um spoiler aqui do final, né? Depois a gente desenvolve isso aqui direito. Quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra, eles estão culpando essa guerra pelo fato de serem reis, primos, por sinal, que estão lutando entre si. Então os Estados Unidos entram na guerra falando assim, olha, Tá vendo? pra eu entrar aqui, pra eu colocar arma no bagulho, acaba com esse negócio de monarquia. Eu sou a grande democracia do mundo, então vamos democratizar tudo e aí o mundo vai estar em paz. Eu não vou dizer o que acontece 20 anos depois, né? Principalmente na Alemanha com essa democracia, Exato. pessoal votando. Isso aí é... Mas assim, você vê, né? O mundo é assim... Você teve, basicamente, 14 séculos. 12 ou 14, dependendo ali dos países da Europa, né? 14 séculos de monarquia na Europa. Em 4 anos, na verdade, em poucos meses, porque foi no finalzinho da guerra. Ao contrário da Segunda Guerra, ela não foi definida, né? Tipo, não, a gente já sabe que a Alemanha vai perder. Não, até a penúltima batalha você falava, eu não sei. É não mesmo? sei. Não, tudo hora um, hora outro. Então, questão de meses, assim, ó, agora que vocês perderam a batalha, o negócio é o seguinte, ó, todos os reis estão depostos do trono, agora vocês vão virar tudo democrático, mas foi questão, assim, de um mês para outro. Então, assim, o mundo daí você vira. acorda e fala, onde que eu tô, como é que é o negócio aí? Quer dizer, se você entrou em coma antes da eclosão da guerra, acordou 4 anos depois, pra você assim, a única coisa que é comparável foi a pandemia de 2020, entendeu? Entendi. Acho que nem a Segunda Guerra Mudou tanto em tão pouco tempo. Exatamente. Então, assim, eu comecei a ficar obsessivo e, assim, enfim, virou minha vida hoje, né? Qual que era o cenário pré-guerra? O que estava acontecendo no mundo? Você falou aí das monarquias, o que mais? O que a gente pode colocar como... Tem muita coisa acontecendo ali, né? O mundo... Vou usar um exemplo supremo aqui, que é a Alemanha. Tá. A Alemanha é o país do modernismo. As pessoas costumam associar isso à França. Verdade. Tá certo porque a França ela deu a base ideológica, só que a Alemanha ela desenvolve isso com um modelo alemão, ou seja, com eficiência. O alemão é o povo da eficiência, ele faz a melhor coisa do mundo com eficiência, a pior coisa do mundo com a mesma eficiência. Putz, pode crer, cara. É uma boa definição. Exatamente. Se você quer entender o mundo moderno, você precisa olhar para a Alemanha e falar se eles desenvolvem ideias, inclusive dos outros, com uma eficiência muito maior, seja ela boa ou seja ela a maior desgraça que já foi feita no planeta Terra. A Alemanha, neste momento, ela ela foi unificada, ela não existia como um país. Quer dizer, o Brasil, de 1500, ele tem mais existência como país do que a Alemanha. A Alemanha era basicamente um monte de ducado, um monte de principado ali separado, mas eles não tinham uma unidade geográfica e política, principalmente, muito grande. Eles vão ser unificados em 1850, tá? Mais ou menos ali em 1850. Alemanha e Itália, mais ou menos na mesma década. O que acontece? A Alemanha, ela tem um estado bastante centralizador, tá? Então, concentra-se na Prússia, né, que seria hoje o norte da Alemanha, ali, região de Berlim e tal. E esse estado, esse é o alemão clichê, né? Aquele alemão do relógio, assim, sabe? Meio cara fechada, entendeu? Mais do sul, talvez? O sul é o contrário. É o contrário? O sul é o alemão meio bonachão, mais Oktoberfest, alegre, tá. entendeu? Que é católico, não é protestante, entendeu? A Alemanha, ela não se entende. Até hoje, ela não se entende. É um país, assim, que a grande marca histórica da Alemanha é a reforma protestante. Quer dizer, é o único país que a marca dele é dividir o país, ao invés de unificar, entendeu? Então, assim, a Alemanha, neste momento, ela tem um estado centralizador. Então, ela fala assim, olha, a Inglaterra é um estado extremamente poderoso e um grande estado capitalista.
e naval, né, com uma potência naval muito grande, por isso que eles têm aquele império de sol a sol, né, que eles falavam, né, vai do Canadá até a Austrália, Jamaica até, sei lá, Indonésia, entendeu? O império onde o sol não dorme nunca. A gente quer ter um império igual da Inglaterra. Os alemães agora vão ter um império, tudo com o nosso Estado centralizador. É um momento que, assim, boa parte da indústria alemã cresce. Essas empresas que você tá usando, o carro que você BMW, tá usando aí, etc. que mais? Tá tudo aparecendo nessa hora. E BASF, entendeu? Indústria química, indústria pesada. Por que tem essa facilidade de aparecer isso? Porque o Estado tá incentivando. Eles não fazem no modelo inglês, entendeu? Que o Estado é mínimo e tá deixando o negócio. Não, o Estado ele tá querendo ser ativo ali. É um Estado capitalista também, mas é um Estado assim de capitalismo que Então pega os empresários que já estavam com alguma coisa, ele injeta dinheiro, ajuda isso a crescer. Exatamente, eles estão desesperados, eles estão olhando e falando assim, olha, a gente tem o Vale do Ruhr, a gente quer desenvolver isso aqui como uma indústria química, Hamburgo vai ter outro tipo de indústria naval, jornalismo, assim, eles querem ser iguais à Inglaterra, eles estão imitando a Inglaterra em tudo. E aí a Inglaterra começa a falar assim, cara, vocês estão crescendo demais. Porque eles fazem isso de fato com uma eficiência muito grande. Se você for ver a história da Europa, você sempre vai ver uma briga da França com a Inglaterra. Assim, os dois sempre tretando, né? Guerra dos 100 anos, sei lá, Canal da Mancha, lá. Duas Rosas também ou não? Também, mas assim, você quer uma prova suprema? Você sabe por que inglês adora dirigir pela esquerda? Cara, eu fui descobrir isso também. Deixa eu ver se você vai me dar a resposta. Vamos ver se é certo isso, Vamos hein? lá, fala. Os ingleses... como que é? A espada era na mão direita dos franceses, certo? Então eles vinham aqui e os caras defendiam com a direita. E os ingleses começaram a treinar com a mão esquerda para poder pegar os caras do outro flanco nessas batalhas. Tem a ver com isso? A mão inglesa e mão francesa? Tem, porque eles começaram a usar o cavalo de uma maneira invertida. Porque assim, você não tem preparação nenhuma. Se você tá com a espada na mão direita, vem um cara pra outro lado, você já... você tem que passar... Cara, é por causa disso mesmo. Assim vai influenciar como a gente dirige o carro, cara. Não, até tem... Eu não sei se essa história é verdadeira, né? Por que você manda a pessoa ir pra aquele lugar mostrando o dedo? Isso também não sei. Dedo? Porque arqueiro francês que era capturado na Guerra dos 100 Anos, você cortava um dedo que era pra ele não conseguir usar arco. Cara... Então você mostrar, porque assim... Você mostrar o dedo significava que... Fala assim, na Inglaterra parece que assim, às vezes em briga de pub, assim, os caras às vezes mostram dois, assim, que você fala, mas por que o cara tá mostrando dois? Eu tenho o dedo. Era exatamente essa ideia, né? Fala assim, olha, eu consigo usar os dois, né? Porque eu consigo usar. Cara. Mas tem uma coisa interessante aí, porque assim, a Inglaterra sendo uma ilha, ela sempre fez as coisas do seu jeito. Falando assim, a Europa continental é uma coisa, eu faço do meu jeito. Dane-se, sabe? E aí, eles começam a desenvolver, né? Galão ao invés de litro, milha ao invés de sistema de quilômetros, assim por diante. Na Revolução Francesa, uma das coisas que o Napoleão tá tentando fazer, além de derrubar todos os reis possíveis, né? Que ele já tá tentando fazer uma primeira guerra mundial ali dele próprio, que ele acaba não conseguindo. A Primeira Guerra consegue. Exatamente essa questão. É mesmo, ele poderia ter virado uma primeira guerra. Quer dizer, a Primeira Guerra é a Revolução Francesa fora da França, entendeu? Expandindo pro resto do mundo. E o que é engraçado é que a França ela começa a se apagar um pouco na Primeira Guerra, né? Mas assim, a Inglaterra com todas essas coisas muito próprias, ela sempre teve uma questão com a França. E a França, quando chega lá com Napoleão falando assim, olha, agora eu vou derrubar o rei, agora vocês também vão ser uma república, vou expandir a república para o mundo inteiro, e eu vou introduzir o sistema métrico. Os caras falam, aí não! Aí não. Assim, cara, vocês continentais, aí vocês podem ser racionalistas, eu sou do empirismo, eu tô ligado com a minha experiência. Não mexa no meu sistema métrico. No meu sistema não métrico, aliás, né? Fala assim, cara, aqui é meu jeito. E aí o Napoleão, pra piorar tudo, ele tinha inventado o calendário napoleônico. Ah, é? Que é aquele calendário que assim, não, agora não pode ter 12 meses, tem que ser tudo decimal. Então vão ter 10 meses com 30 dias certinho, depois você vai lá, faz um escambo maluco lá pra tentar acertar a conta, porque a planeta Terra não ficou sabendo, né, da Revolução Francesa.
Esqueceram de avisar. Não tava avisado pro cosmo, né? Pro sol ali, então eu tava meio confuso. A lua também não tava sabendo. Tanto que tem o livro do Karl Marx, né? O 18 Brumário do Napoleão, né? Porque ele dá o golpe no dia 18 Brumário, que é o calendário da Revolução Francesa. O dia tinha 10 horas de 100 minutos. Cara. Isso aí durou acho que 11 anos, uma coisa assim. A própria França falou, cara, enfia esse calendário onde você É muito complicado. Pois é, não dá. Aí chegou pra Inglaterra. A Inglaterra falava assim, cara, vocês querem ter... Se vocês perderem o rei, vocês vão perder também o calendário. Você quer perder o calendário? Os caras falam assim, não, cara, eu dirijo pela esquerda, sistema de galão pra mim é liberdade, então é um emblema de liberdade dele. Eu falo assim, eu uso milha, cara, eu não uso o sistema decimal nem pro caramba, porque eu não quero esse calendário de 10 horas, de 100 minutos, aí mas por nada na face da terra. E o inglês foi quem derrotou, né? O Napoleão segurou ali a Por causa do calendário. Por causa do calendário. Bom, agora volta aqui pro século XX, né? É meio estranho você pensar que a Inglaterra, com histórico enorme, por séculos de briga com a França, de repente fala assim, França, você é amiguinha, vamos dar um cacete nesses alemães aí? Crescendo, indústria crescendo. Agora eles querem ter uma indústria naval poderosa. Como assim? Pô, se eu mando no mundo por causa da minha indústria naval, agora eu vou ter concorrência de alemão? Esses bandos de chucrute aí falando essa língua engraçada. Não dá. Então, o cenário começa a ter uma tensão meio, vamos dizer, parece Guerra Fria. Tá. Ou parece os dias de hoje. Esse é o grande problema, né? O Henry Kissinger, o maior diplomata do mundo, não que eu considere, mas o que é considerado o maior diplomata do mundo, tá com 100 anos aí, ele falou que o cenário do mundo em 2000, acho que foi em 2022 ou 2023 agora, né? Essa tensão silenciosa do mundo, ele falou assim, isso aqui está me lembrando o comecinho pré-Primeira Guerra Mundial. Tá? Então assim, primeiro entenda, a Alemanha começa a crescer de uma maneira, para o restante dos países, desordenada. Porque ela era... Você nunca lembra de Alemanha em história da Europa no século XVII para trás. É basicamente um país rural, entendeu? Um monte de fazenda lá. Aí, de repente, ela, tipo, pô, mas tem indústria química, indústria automotiva, indústria não sei mais o quê. A indústria automotiva também, ela tá crescendo muito neste momento. Porque o carro, ele é uma novidade. Ele não existe há muito tempo. Só que, adivinha qual país que vai querer acelerar nos carros, né? Você pensa até hoje em carro. Estados Unidos. Ford, mas também os alemães. Sim. Também os alemães. Então, aquela indústria assim que você fala, opa, peraí, meu. Barateando também os carros? Crescendo de uma maneira barata, né? Volkswagen, o carro do povo, né? O carro, literalmente o carro do povo. E aí, o que acontece? Você tem reis neste momento, tá? Você tem reis imperadores. A gente chama de imperador por causa do seguinte, a diferença entre um rei e um imperador para você sobreviver numa prova de história de uma maneira muito simples. Um rei, ele cuida do seu próprio povo, o imperador, ele cuida de mais do que o próprio povo. Só que aí você vai ter um grande problema para você definir o que é povo também, né? Você vai definir etnicamente, você vai definir historicamente, você vai definir politicamente. Pro Brasil, curiosamente, até eu falei no meu curso, né? Quando eu tava dando o curso, eu falei assim, olha, gente, para brasileiro é meio confuso, porque nós somos um país definido basicamente geograficamente. Quer dizer, brasileiro pode ser branco, negro, Você não tem uma linha que você puxa lá de trás. Eu não sei. Meu avô não sei de nada dele, entendeu? Isso eu sou sangue de barata puro. Então, assim, pra mim, brasileiro é sangue de barata, sabe? Aquele negócio assim que você fala, cara, eu tenho descendente. A minha família, assim, tem descendente, sabe? Loiro de olho azul de um lado, índio do outro lado, entendeu? Árabe no meio que eu não sei de onde vem também, não sei nem de qual país dá. Eu sei que é árabe. É sangue árabe, eu não sei nem de qual país, entendeu? Porra. Mas, o brasileiro é isso aqui. Na Europa não é assim. Franco é descendente dos francos. Alemão é descendente dos germânicos. O inglês é descendente dos anglo-saxões, entendeu? Uma coisa meio fechadinha. Entendi. Vai falar de Rússia, então, né? Falar dos eslavos. Cara, aquele povo não se misturou até hoje. Você não tem, vamos dizer, miscigenação na Rússia até hoje. Na grande Rússia, na Rússia envolvendo todos os países.
Os persas também. Irã, né? Que vai virar Irã. Exatamente, porque eles vão ter complicação lá na Segunda Guerra Mundial também. Verdade. Sabe como é que chama o maior banco do Irã? Não. Banco Ariano. Irã, área. É a mesma palavra. É mesmo. É a mesma palavra. E os persas... Irã não fala árabe. Eles não são árabes, nem etnicamente, nem como língua. Eles odeiam a Arábia Saudita, apesar de serem 2 países muçulmanos, falando, vocês são um povo como uma raça inferior. Nós falamos farsi, nós somos indo-europeus, nós somos brancos, a maior parte do Irã é tudo branco, e nós te consideramos um povo inferior. Esse é o Irã que o Lula defende. Enfim. Mas ali você tem imperadores, né? Reis e imperadores cuidando de vários povos. Então assim, você tem o Império Alemão ali mandando em parte da Polônia também, parte da Rússia. Você tem o Czar na Rússia mandando boa parte dos povos eslavos, que hoje a gente também vai entender como ucraniano, polonês, sei lá, vários dos eslavos